Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quem são os prediletos do reino? A liturgia do 26º domingo do tempo comum deixa claro que Deus chama todos os homens e mulheres a empenhar-se na construção do mundo novo de justiça, amor e paz, que Deus sonhou e que propôs a todos nós. Perante a proposta de Deus, nós podemos assumir duas atitudes, ou dizer sim a Deus e colaborar com Ele, ou escolher caminhos de egoísmo, de comodismo, de isolamento, de indiferença e desistir do compromisso que Deus pede a todos nós. As Sagradas Escrituras exortam-nos a um compromisso sério, coerente com Deus, um compromisso que signifique um empenho real, exigente na construção da civilização do amor. Uma sociedade onde reina a justiça, onde reina a paz e a fraternidade. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel convida os israelitas exilados na Babilônia a comprometer-se de forma séria e consequente com Deus, sem rodeios, sem evasivas, sem desculpas. Cada fiel deve tomar consciência das consequências do seu compromisso com Deus e viver com coerência as implicações práticas da adesão a Deus e aliança. Por meio do profeta, Deus toma a palavra e põe as intenções humanas às claras. Os caminhos humanos é que são tortuosos, mas apesar disso, Deus continua chamando, respeitando o livre-arbítrio e perdoando cada um de seus filhos e filhas. Contudo, o profeta exorta a todos a conversão e a todos está destinado o perdão de Deus. Na segunda leitura, é apresentada aos cristãos de Filipos e aos cristãos de todos os tempos e lugares o exemplo de Cristo. Apesar de ser Filho de Deus, Cristo não afirmou com arrogância e orgulho a sua condição divina, mas assumiu a realidade da fragilidade humana, fazendo-se servidor dos homens para nos ensinar a suprema lição do amor, do serviço, da entrega total, da vida por amor. Os cristãos são chamados por Deus a seguir Jesus e a viver do mesmo jeito na entrega total ao Pai e aos projetos de Deus. A narrativa de Paulo nos ensina o modo de viver de Jesus e nos ensina o caminho para Deus. É descendo a escada da humildade que ascendemos ao reino definitivo. Esses critérios são diferentes dos critérios humanos, mas são o único e legítimo caminho para a verdadeira humanização e para Deus. No Evangelho dessa liturgia, o trecho do Evangelho de Mateus nos apresenta e deve ser lido dentro do contexto de um diálogo entre Jesus e as autoridades religiosas do templo. O templo era considerado para eles o centro da sua vida, muitas vezes acima do respeito às diferentes culturas e formas de agir e pensar. As autoridades se achavam quase donas do poder de Deus, que era distribuído segundo os critérios da lei, mas que comportava uma grande variedade de acepções colocadas e controladas por eles ao longo de vários anos. Dessa forma, considerava-se no direito de receber ou rechaçar e excluir distintas pessoas e situações que não estavam conforme a lei o exigia. Formavam parte desse grupo os deficientes, publicanos, pecadores, as prostitutas, os gentios, em geral todos e todas aquelas que não viviam conforme o legalismo por eles praticado. Eram pessoas pobres, simples, e seu trabalho não os permitia conhecer e nem cumprir as normas da lei. A narrativa do Evangelho inicia-se com uma pergunta: que vos parece? E continua contando uma nova parábola. Uma história que visa ensinar uma verdade para a nossa vida. As três figuras que aparecem no relato, um pai e dois filhos. O homem parece dono de uma vinha e chama seus filhos para trabalhar nela. Um deles, o mais velho, responde que não tem vontade, mas depois vai. E o outro diz que sim, mas não vai. A pergunta de Jesus aos ouvintes é: qual dos dois fez a vontade do Pai? A resposta diante dessa pergunta parece imediata. Os chefes do sacerdote, os anciãos do povo responderam: o filho mais velho. Não importa o que foi dito ou prometido, mas sim o que foi realizado. Desde a resposta do chefe do templo e dos anciãos do povo, Jesus aproveita para ensinar-lhes as duras consequências de suas atitudes diante do povo.
As pessoas que eles rejeitam serão os primeiros a entrar no reino do céu. Essas pessoas simples, afastadas por eles das práticas religiosas, têm a capacidade de reconhecer sua necessidade e saber escutar a palavra certa, como ouviram e acreditaram no anúncio de João Batista. Como diz o Evangelho, os cobradores de impostos, as prostitutas creram nele. Diz assim a narrativa do Evangelho. Nessa parábola, Jesus deixa bem claro que o importante não são palavras pronunciadas, mas levar uma vida de acordo, autêntica, com os planos e a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus não é somente conhecer práticas religiosas ou realizar atos de caridade. Além disso, é preciso ser uma pessoa humilde, que reconhece suas limitações, sente a necessidade de Deus. O filho mais velho que responde que não tem vontade de trabalhar representa os cobradores de impostos, as prostitutas, e são os que entraram primeiro no reino, porque aderiram, escutaram a palavra. Vendo a justiça de João e ouvindo as suas palavras, os publicanos e as prostitutas se moveram, mas o sumo sacerdote e os anciãos, apesar de profissionais do acolhimento da palavra, não foram trabalhar na vinha, desprezaram a palavra anunciada por João Batista, não souberam acolher. Conclusão: não nos instalemos no que já está aí, mas vamos manter-nos prontos para partir rumo a este outro lugar que a terra prometida já prefigurava e que chamamos de reino, reino que está sempre por vir, reino que está acontecendo. Caros irmãos e irmãs, fazer a vontade de Deus é muito mais acolhê-lo na vida diária do que proclamar discursos vazios, destituídos de testemunho de vida. Deus nos chama constantemente a viver seu amor na doação total de nossa vida aos irmãos e irmãs. Deve-se viver esse chamado nos atos cotidianos, nas relações interpessoais, nas próprias escolhas que vamos fazendo ao longo da nossa vida. Fazendo assim, caminharemos na justiça, no testemunho fidedigno do reino de Deus. Aquele que não tem vergonha de se aproximar, de se misturar com a pobreza e a fragilidade dos seus filhos, é o Deus Santo, que mergulha e santifica toda a nossa existência. Ele se revela e recorre ao encontro daqueles que estão perdidos. Jesus assume a tal ponto a indigência e a fragilidade do ser humano, que aqueles que o encontram e o escutam reconhecem de imediato estar diante de um homem profundamente humano. Jesus entra na realidade sem discriminá-la, nem classificá-la, simplesmente acolhe tudo quanto é desprezível e aparentemente desprovido de valor. A atuação de Jesus revela-se como o abraço fraterno à realidade à sua volta. É isso que Deus espera de nós, estar atento à nossa realidade. O Evangelho deixa claro como se concretiza o compromisso com Deus. O sim que Deus nos pede não é uma declaração teórica de boas intenções, sem implicações práticas, mas é um compromisso firme, coerente, sério, exigente com o reino, com seus valores, com o seguimento de Jesus Cristo. O discípulo verdadeiro não é aquele que dá boa impressão, que finge respeitar as regras, os mandamentos, que tem um comportamento irrepreensível do ponto de vista das convenções sociais e religiosas, mas é aquele que cumpre a realidade da vida, a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus realizar na sua vida. Portanto, uma profunda experiência cristã. Repito, devemos ter uma profunda experiência cristã, um verdadeiro encontro com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos faz virar a cabeça, dirigir o nosso olhar para as margens, para as periferias da história, da sociedade. Compromete-nos com o predileto de Deus e vivendo e realizando na prática o mandamento novo que o Senhor nos deixou. Amai. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva no nosso canal do YouTube. Dê seu like, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.